Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa noite, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui em mais um Clube dos Poetas Vivos. Este muito especial, porque voltámos ao átrio do Dona Maria II, que foi sempre a morada do Clube dos Poetas e, enfim, devido às circunstâncias que todos conhecemos, não me tirem o pio agora, por favor, às circunstâncias que todos conhecemos dos últimos anos, enfim, estivemos arredados deste espaço tão especial e, portanto, estou muito contente que estejamos aqui hoje. Hoje temos connosco, para a minha grande alegria, Carlos Poças Falcão, poeta de Guimarães e que veio hoje de propósito sentar-se aqui connosco neste fim de tarde. Vamos ter as leituras da maravilhosa Alice Azevedo e do maravilhoso Gustavo Salvador Rebelo. Obrigada por terem dito que sim a este convite para estarmos a ler poesia e a conversar todas e todos hoje aqui. Como é habitual, a dada altura abrirei a conversa para se fazerem perguntas e para, enfim, podermos estar a fazer o que mais gostamos, que é conversar com quem aqui se senta. Carlos, obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigado e boa tarde. Estou à espera de perguntas. Falar por iniciativa própria, tirando os poemas, não é do meu hábito, não é? Portanto, venham elas. Venham elas. Se calhar começamos com alguns poemas do Carlos e depois passamos então às perguntas. Todos sabemos acender um fósforo. Todos sabemos acender um fósforo a quem nos pede lume. Talvez fosse uma conversa possível até ao fim. Mas o mais vulgar é ficarmos onde estamos, com o fósforo aceso, à beira do rosto. E antes de haver tempo, a chama queima os dedos. Eu vi por dentro a fábrica do inferno. Agora vejo o muito que já tive. E o pouco me é tirado. A voz que me guiava agora cala-se. Os meus íntimos estranham-me e afastam-se. Eu mesmo os desconheço. Meus dias parecem e assim desaparecem. A morte dança em festa e a mentira em todo o lado erige monumentos. Digo o nome de meu Deus e abismos de palavras o engolfam num tumulto. Até o coração já não me é um coração, mas um relógio bomba a detonar no seu reduto. E a minha voz é fraca e o ouvido duvidoso. Se peço, ninguém me ouve. Se me chamam, não escuto. Rogo, escutado a um coração. Não faças de mim um despreocupado. Os meus irmãos trabalham nas produções ruidosas, mas eu tenho de ir aos mortos e aos esquecimentos, a mostrar à árvore o ramo e o raminho, onde despontou primeiro a primavera. No silêncio e na esperança repousa a minha vida. Que eu não seja um distraído, mesmo quando a festa ao longe me chama toda a noite. Como louvarei o sono e o despertar, os primeiros cantos e as últimas estrelas. Tenho tanto que fazer, contemplar a árvore, o ramo e o raminho, onde despontou primeiro a primavera, governar velhas nações desavindas no meu peito, deixar comida limpa aos animais da rua. Não me deixes ser um despreocupado. Os meus irmãos saíram para trabalhar em terra estranha. Sou eu que tenho agora de amar os horizontes, fazer visitações, traçar as tuas marcas que salvam nas soleiras. Não há hora de descanso para as minhas vigílias. Deito-me e levanto-me nos turnos do temor. Quem há de pôr grinaldas nos círculos do fogo? Quem há de levar água à boca dos sedentos? Não permitas que eu seja um despreocupado. Correspondo a rostos pobres, entrego-me aos olhares e só assim distingo, espelho e anuncio. Grandes coisas se preparam, mas os meus irmãos não veem. Agora tenho de ir a guardar as orações, a recordar a árvore,
o ramo e o raminho, onde despontou primeiro a primavera. Ich hab genug. O balouçar da roupa sereníssima no bairro das Traseiras recorda-me o engano que ilumina em volta do mundo. Não saltes tão de força, coração, mas também tu oscila sereníssimo no tempo que ainda tens para não desesperar. E estava-se tão bem, mas depois abriu, depois fugiu, desapareceu. Depois da tua morte continua a claridade, a luz faz doer os olhos. E não podendo já falar ao teu ouvido, nenhum segredo escuto para dizer ao mundo inteiro. Agora, outra vez a caminhar, atraso de propósito o bater dos vários ritmos. Não estou contra, não vou contra, apenas subo um pouco e desacelero. Assim vou desdobrando um fio de oração sobre a cidade, depois dos triunfos e das pequenas mortes. É só pela humildade, a terra da alegria, que posso regressar. Sobre o amor. O melhor será amar. O amor é feito de traições, de janelas abertas e portas fechadas. O melhor será calar. Fazer o silêncio de amar. E os corpos sabem tudo, desde sempre pousaram devagar as mãos no coração. Por vezes com punhais. O amor incita à guerra. Olhemos para os olmos lentamente. Essa lassidão será amar. Arte nenhuma. Por arte nenhuma, murmuração, momentos de não saber cair, o poeta é quase nada. Atravessa a rua, sobe a escada, ao abrir a porta, está mudado. É um batimento estranho, o coração antigo, toda a aprendizagem semelhante a uma ruína. Espera ficar árido até apanhar luz, assim como um deserto, um poço para a voz, a espelhar ao fundo. Depois abre a janela. Está vazio, pronto a mudar de vez. Porque esse é o poema. A respiração a negro, na frequência exata, de uma espécie de onda, a lísia, não criada. Canção. Não se vê o que as árvores esperam, mas os botões não abrem enquanto não chegar. Não há rebentos novos e os gomos não despontam enquanto não vier. Não se vê, mas sabem que aí vem. Aquele que dá ordem, consentimento e ordem. Aquele que dirá que tudo se alegre na minha alegria. Assim, elas esperam e sabem que aí vem. Enquanto não chegar, não se abrem os botões. Não sussurram as abelhas. Os animais não correm, cheios de vitalidade. Mas quando aparece, há festividades e mantos nupciais. Homens aprendem a língua dos pássaros. Árvores esquecem para sempre o ido inverno. Falarei da luz que há na luz, na treva que há nessa treva dessa luz. Jogarei com as árvores e a terra, toda a infância será ressuscitada. Direi que o poema é obscuro, dele direi que há um sol negro. Da pele falarei, do mais profundo. Falarei dos astros com silêncio e de mim, como do mar murmurarei. Aviso que nada descobrirei. Querido Carlos, antes de mais dizer, antes de começarmos a conversar, que eu tenho aqui na mão este livro, enfim, é um dos vários livros, mas este tem a particularidade de ser a obra reunida, que saiu na Língua Morta, é uma reedição pela Língua Morta em 2019, e é este objeto muito bonito e que vale a pena procurar. Chama-se Arte Nenhuma. Carlos, se calhar começávamos, depois destas leituras, pelo início, sendo que haverá vários inícios, mas eu andei a fazer o meu trabalho de casa, como faço sempre, e sei que o Carlos, inicialmente, quando era adolescente, escreveu num jornal
da escola, teve uma relação com o jornal da escola. Foi aí que começou a sua relação com a escrita? Sim, não sei como é que sabe isso, mas... Porque eu tenho... Foi muito bem. Eu sou persistente. Isso, na verdade, acho que pouca gente saberá dessas minhas aventuras. Se for segredo, não tenho que contar. Não, segredo não é, não. Mas é curioso, realmente. Mas sem dúvida, olha, isso até no caso, um exemplo, não é? É o exemplo de como um jornal escolar, e vai havendo muitos jornais escolares, por mais às vezes difíceis de tragar na sua ingenuidade e às vezes aspecto primário, por mais que às vezes isso nos causa assim um sorriso de algum, entre aspas, desprezo, a verdade é que joga realmente um papel extraordinário, um jornalzinho escolar. E no meu caso, como eu estava a dizer, é mesmo um exemplo, porque foi aí que realmente tive o gosto de ver as primeiras coisas impressas, não é? Que é diferente de estar escrito no caderno. E, portanto, assim, tem outra respeitabilidade logo. E depois toda aquela sequência depois de pessoas, colegas ou professores a dizer escreveste aquilo, está giro, está não sei o quê, tudo isso nos deixa realmente assim com vontade de tentar outra vez, e é um início. Portanto, deve ter jogado realmente algum papel certamente até importante, é verdade. Eu perguntava isto porque, a dada altura, na minha tal pesquisa, se calhar vou dizer algumas coisas que enfim, depois diga-me se tem que me pôr um travão. Não, mas na minha pesquisa, a dada altura, li uma coisa que disse que eu achei bastante significativa, que é sobre o escrever e a poesia, que há coisas que têm que ser ditas e que a poesia é o que tem que ser dito, ou seja, que escreve e que se dá conta que há coisas que têm que ser ditas. E eu perguntava-me se essa relação com outros leitores em tão tenra idade, ou seja, ver a sua poesia e aquilo que escrevia lida, não é, por outras pessoas, se teve uma força maior para depois ter vontade de publicar e de ver a sua poesia chegar a mais pessoas. Realmente tudo o que disse acho que tem todo o sentido. A poesia é algo que na verdade tem de ser escrito. A poesia ornamental, a poesia de tricô, a poesia de salão realmente terá o seu lugar, mas não é comigo, realmente não é nada comigo. A poesia que escrevo, tal como é, melhor ou pior, não interessa para nada, o que é certo são coisas que têm de ser mesmo ditas, e são ditas daquela maneira porque não encontrei outra, certamente. E relativamente depois ao leitor, ao efeito sobre o leitor e o incentivo que isso pode provocar e dar a quem escreve, isso creio que na fase assim mais adolescente isso terá acontecido. A partir de certo momento, que eu não sei muito bem quando, acho que passou para segundo plano. Até porque há, digamos assim, um hiato no meu percurso, se pode chamar assim, de escrita, um hiato ainda de bastantes anos, que coincidem bastante com a fase imediatamente pré-Revolução 25 de Abril, Revolução 25 de Abril e imediatamente pós-Revolução 25 de Abril. Porque muito jovem como era, mas já até depois em Coimbra, onde estudei, e estava lá quando ocorreu a Revolução, muito jovem que eu era, fui absolutamente fascinado, no sentido mesmo encantatório, ou então como o dos touros, que são fascinados pelas capas, fui autenticamente fascinado pelo maoísmo. Disse isso com uma pausa. Esta pausa foi dramática. Foi dramática. É como uma pausa num verso, realmente tens a ver aquela coisa. Realmente, seria uma quebra de verso, isso, se calhar. E, portanto, se havia coisa burguesa mais refinada, era realmente a poesia.
Portanto, realmente também, verdade seja dita, que nunca andei a exibir o livrinho vermelho, não é? Vá lá, ainda escapei dessa. O que é certo é que realmente com essas coisas, essas tralhas na cabeça, a verdade é que deixei de escrever, porque havia coisas muito mais importantes a fazer, como colar cartazes, por exemplo. Portanto, havia coisas muito mais importantes a fazer. E o que quer dizer que, enquanto não curei esse meu sarampo juvenil, a escrita ficou parada. Quando voltei outra vez a escrever, já era um homem casado, já tinha uma filha, e nessa altura realmente o ter, digamos assim, o feedback do leitor já não me foi tão importante. Digamos que estava mais seguro de uma necessidade interior. E foi realmente assim, talvez, assim, nestes meandros que não se podem explicar, mas talvez essas coisas tivessem importância. É verdade. Disse o que acabou de dizer, quer dizer, acho muito interessante o que disse e até me reconheço, imagino que muitos de nós, não é, no que está a dizer sobre a força que pode ter na juventude, enfim, a convicção política. Sim, e o embrenharmos nessa consciência nova, dúvida, não é? Mas pergunto-lhe se a dada altura, e gostava que se for para si claro, se a dada altura essa consciência política ou essa vontade de estar ligado à vida política se plasmou na sua escrita, ou seja, se conseguiu depois encontrar na escrita, quando voltou a escrever e a publicar, uma forma de também incluir essa consciência. Sim. Acho que só muito indiretamente, realmente de maneira assim explícita ou direta, se quisermos, acho que nunca mais escrevi um poema. Mesmo antes não tinha escrito assim poemas, digamos, panfletários, não é? Ou pelo menos com um programa, com uma ideologia explícita. Nunca realmente me passou sequer pela cabeça escrever uma ode a Mao Tse-tung ou a Stalin, não é? E há poetas, grandes poetas anteriores que viveram a época de Stalin, não é? E que às vezes por se recusarem a escrever um simples epigrama, tiveram de dar com os costados, enfim, no sistema concentracionário que não era meigo. E estou-me a lembrar, por exemplo, do Mandelstam, que, pelos vistos, terá ocorrido algo semelhante. Portanto, mas eu, felizmente, como não vivia num país de liberdade, nunca tive essa obrigatoriedade de escrever um poema, enfim, Mao Tse-tung, ou logo que fosse, e, portanto, por minha iniciativa, muito menos. Portanto, não. E nunca mais escrevi. O que não quer dizer que a questão política, social, não esteja presente, porque está presente porque quem escreve, aliás, como qualquer outra arte, investe, digamos assim, totalmente a sua maneira de estar no mundo, no seu caso, na sua área artística, no meu caso, a poesia. Portanto, estará presente, mas, como lhe digo, muito indiretamente. Porque há uma coisa que disse, que disse: a poesia, no poema, no romance, no filme ou na dança, é o último selo da voz humana. Isto foi roubado a outra entrevista que deu, mas que eu acho esta frase acho que vale a pena realçá-la por uma razão também, que é falar da poesia nas outras artes, ou seja, encontra poesia na dança e no cinema e no teatro. Sim, sem dúvida. Poesia num sentido muito lato, não é? No sentido próprio da palavra, não. É evidente que cada coisa tem os seus próprios materiais, os seus próprios elementos e assim, embora estabeleçam pontes e ligações. Mas no sentido lato, sem dúvida, toda a arte conflui poeticamente. Aliás, até se pode dizer que toda a arte é poética. Até se formos à raiz da palavra, no fundo, é isso, é criação, não é? E isso sim. Tem piada que há poucos dias participei numa mesa redonda muito agradável, porque foi muito informal, na semana de dança precisamente de Guimarães. Tem ido lá assim, uns nomes interessantes da dança contemporânea e
embora eu seja um leigo na matéria, sou absolutamente leigo, mas como eles pensaram numa questão que era precisamente a ligação entre a dança e a poesia, a palavra escrita e falada e o movimento do corpo, lembraram-se de fazer aquele erro de casting e convidar-me, não é? Portanto, convidaram e lá tive de enfim, também dar a minha opinião, ou mais que opinião, até a minha experiência. E realmente é muito interessante, porque imediatamente estavam lá uma coreógrafa nessa mesa redonda, estava um estudioso espanhol da dança contemporânea, muito atento ao que se passa aqui em Portugal, mas fez um trabalho, pelos vistos, monumental, que eu não conheço, sobre a dança contemporânea na Galiza, portanto uma especialização bastante grande. E realmente foi muito interessante, porque imediatamente encontramos ali pontos de convergência, não é? E para chegar mesmo a uma conclusão possível de que a dança e poesia estão extremamente ligadas, não é? E que, portanto, um dançarino, um bailarino, escreve com o seu corpo poemas, poesia, não é? E quantos exemplos não existem de poetas que na sua escrita se referem explicitamente à dança, ou procuram até de alguma maneira dançar através da escrita. E só para referir uma coisa que me veio assim instantaneamente, os neurónios são realmente faiscantes, e lembrei-me de repente de uma coisa do Sá Carneiro, quando diz que tudo ondula, tudo vibra e assim, não é? E nas páginas todos aqueles versos estão mesmo graficamente sob a forma ondulante, que é realmente uma forma primária de dança, não é? Portanto, mas há muitos casos desses. É engraçado, estava a dizer isso, eu estava a pensar, pois é, porque em dança diz-se escrever. Eu aprendi isto com um amigo que está ali, eu não sabia. Diz-se escrever quando se coreografa, não é? Também se pode usar a palavra escrever. E o poema ou a poesia não deixa de ser o lugar, se calhar, da linguagem, da literatura, onde mais se pode ter movimento. E, portanto, essa relação é realmente... É muito mais chegada do que parece, é verdade. Embora mas acabei de dizer que era leigo na matéria, portanto sou muito pouco conhecedor do que se passa atualmente na dança contemporânea portuguesa e estrangeira, embora conheça alguns nomes e já tenha visto alguns espetáculos e procuro estar minimamente atento, mas sou leigo. E então, para dizer o seguinte, é que não conheço, seja por defeito meu, nenhuma coreografia que seja, digamos assim, despida de música, de tal maneira que seja uma coreografia pura e simplesmente escrita e dançada sobre a palavra poética. Não conheço, porque geralmente intermete-se a música, o que é natural. Mas assim mesmo, só a voz que diz o poema e a dança, não me estou a lembrar, mas deve haver. Mas há quem tenha feito a partir por exemplo, a Sónia Batista, que enfim, já alguns de nós conhecerão, já fez alguns trabalhos sobre isso, seria toda uma outra conversa, mas é apenas uma de algumas pessoas que já trabalharam sobre a palavra, não é? E que integraram a palavra. Isso porque realmente aquela tal mesa redonda, isso foi trazido assim à colação e eu lembrei-me, mas a interrogação ficou cá dentro, cá para mim, dizer assim, não conheço nenhum caso, e na verdade já começo a ter algumas pistas, é de realmente procurar. Carlos, se calhar perguntava-lhe agora assim mais sobre o seu percurso, uma coisa que também gostava de saber. Sei que criou, quando começou, portanto, quando decidiu voltar a publicar, pouco tempo depois criou uma editora. Que teve durante bastante tempo, foi fundador da Pedra Formosa, não é? E esteve na Pedra Formosa entre 93 e 2003. E porquê que se deu essa vontade de criar uma editora, que não deixa de ser um espaço, no fundo, enfim, para dar espaço a outros poetas, não é? E como é que isso aconteceu? Sem dúvida. Como essas coisas acontecem às vezes da maneira mais trivial ou pelo menos inesperada. Realmente tenho alguns amigos em Guimarães e no Porto
que escrevem, são grandes leitores de poesia, e um dia, já não sei qual deles, não é, aventou essa hipótese de se criar uma editora. Que maravilha que era criar uma editora. Será complicado, não será? Logo se verá, e assim. E realmente, portanto, foi algo que nasceu muito espontaneamente de uma ideia assim, saída numa conversa de café, que, no entanto, sem dúvida, para se pegar nela, é porque havia algumas razões. E essas razões não só era o facto de haver quem escrevesse poesia e quem lesse fosse um leitor habitual e até viciado da poesia, mas também porque o mundo editorial português, nessa altura, talvez mais do que é agora, era quase impenetrável à edição de poesia. Ou uma pessoa ganhava um grande nome, então as portas das editoras abriam-se. Se não tivesse nome, as portas não se abriam. Como as portas não se abriam, a gente não tinha nome. E como não tinha nome, as portas não se abriam. Portanto, havia aqui um círculo vicioso impressionante. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. E então, realmente, para quebrar um bocadinho isso, lembrámos-nos de vamos criar aqui uma. Para além disso, sem dúvida que as editoras estavam muito centradas, vou dizer um número à toa, não é? 80%, 90% em Lisboa. Os restantes 9%, sem fazer grandes contas, no Porto. E depois 1%, ou nem tanto, um bocadinho por todo o país. E também esse foi um fator, digamos assim, de contrariar um pouco isso. Entretanto, as tecnologias avançaram imenso no que diz respeito ao digital, aos blogs, às redes digitais. Na verdade, até parece impossível, não é? Não sendo propriamente eu um avozinho caquético, fiz o meu curso todo de Direito sem um computador, não havia computadores pessoais, os que havia lá na universidade, acho que deviam ocupar quase esta sala toda. Um exagero, mas devia ser assim. Para ter uma memória de galinha, não é? Ter uma memória muito inferior à de um telemóvel. E, portanto, tudo isso houve uma revolução tão grande que facilitou que hoje em dia se edite poesia com alguma facilidade, não é que seja fácil, mas com alguma facilidade, de uma maneira marginal, digamos assim, marginal. Vai sendo possível. Tudo isto tem os seus prós e tem os seus contras. Um dos contras é que, estou a falar em termos meramente pessoais, é uma perspectiva absolutamente pessoal. Nunca mais tive aquele encanto de me deslocar propositadamente ao Porto, à célebre livraria Leitura, que entretanto desapareceu, que era uma livraria de referência, e que tinha lá uns certos escaparates cheio de ediçõezinhas de autor, fanzines e assim, onde realmente os nomes mais improváveis a gente encontrava lá, e encontravam-se preciosidades, não é? De editoras que nunca existiram, de coisas policopiadas. Portanto, aquilo era uma descoberta, era uma maravilha, era realmente uma margem mesmo que nos fascinava. Isso hoje em dia perdeu-se no sentido de que já não existem essas livrarias. A livraria hoje em dia obedece a critérios comerciais implacáveis. Não é que sejam os donos das livrarias que sejam muito maus ou que sejam muito bons, não é isso, mas é implacável. Eles não podem ter mais do que X tempo um livro a ocupar espaço. E, portanto, como realmente o comércio e a indústria é que movimentam tudo, na verdade, esse livrinho não tem lugar. Claro que sei que as coisas
a água, se não vai por aqui, vai por lá, não é? Escoa na mesma, não é assim. E, portanto, se esse canal está entupido, a água transborda e vai por outro lado qualquer, então há realmente muitas coisas alternativas, não é? Às vezes em espaços que menos, os mais inesperados possíveis, de pequenos bares, pequenas galerias, grupos informais na universidade e assim, que trocam, dão notícia, então forma-se assim uma coisa que acaba por ter o tal encanto de maneira diferente, mas continua a ter o seu tal encanto, é verdade. Sim, eu ia justamente dizer, não é? As editoras mais pequenas continuam a existir, até as mais, livrarias até acho que mais, não é? Houve um aumento de editoras independentes e ainda bem que houve, e já muitas foram aqui referidas. As livrarias é que infelizmente vão desaparecendo. Isso é verdade. Carlos, uma coisa que penso que não é segredo é que como diz, a sua musa é parcimoniosa e que o visita de vez em quando, portanto que não. Eu gostava que falasse um bocadinho sobre isso antes de ouvirmos mais alguns poemas, mas esta ideia da sua obra ser, como disse também numa entrevista, da sua obra ser uma obra pequena, reduzida, quer dizer, enfim, será questionável porque temos aqui muito por onde, mas Sim, é porquê? Porque escreve poucas vezes ou é porque tem uma exigência grande em relação àquilo que escreve? Eu lembro-me sempre da Ana Luísa Amaral, quando aqui esteve, e disse que as coisas que escrevia em contexto de catarse ou de grande, enfim, envolvimento emocional não publicava. E eu gostava, no fundo são duas perguntas, uma relativamente a isto que disse e outra se a sua musa realmente é parcimoniosa ou se é o Carlos que rasura e volta muitas vezes aos poemas e os põe fora. Sim, realmente essa é uma questão que me tenho colocado a mim próprio, no sentido de que, afinal de contas, levo realmente uns anos de escrita de poesia, já bastantes, e portanto vejo meus colegas do ofício a terem obras realmente monumentais, enquanto eu, enfim, isso parece um tijolo, mas enfim, apesar de tudo, dividido isso não sei por quantos anos de escrita, isso não é assim nada, não é um feito muito grande. Bem sei que tenho, digamos assim, em escrita um outro tanto, não é? Num livro só, uma coisa mais narrativa, mas isso é outra conversa. Portanto, é assim, porquê? Eu creio que não só porque sou preguiçoso, é verdade, sou um bocado preguiçoso. Não tenho, digamos assim, uma disciplina de escrita muito austera, muito espartana, portanto é um bocadinho cabeça no ar, é quando me capta ou quando os ventos são favoráveis e assim. Apesar de tudo, atenção, façam algum esforço. Apesar de tudo, é isso. Por outro lado, realmente é um facto, reconheço que sou uma pessoa muito exigente, autoexigente. E, primeiro, um poema escrito só por escrever não está no meu modo de ser. Depois, realmente, quando há algo que me anda a incomodar cá dentro, do ponto de vista intelectual ou emocional, e que, na verdade, tem de ser transformado numa escrita, sobretudo numa escrita poética, e todo esse processo é um processo bastante árduo. Felizmente tenho tido epifanias poéticas, é verdade, e há alguns casos de escrita de poemas quase de jato, e que por felicidade poucas emendas tenho de fazer. Mas isso, digamos assim, em 500 páginas, talvez tenham sido para aí umas 3 ou 4 páginas, né, desse género. O resto realmente acaba por ser bastante controlado, bastante vigiado, com esse problema maior nesta arte de escrever poemas, como noutras artes haverá algo semelhante, que é o de equilibrar o trabalho de oficina, o trabalho oficinal, não é?
com a espontaneidade. Com a espontaneidade, com a frescura, com a leveza do poema. Porque muita oficina, se a pessoa não tiver a mão bem guiada, dá uma maçadoria, dá uma coisa absolutamente intragável. Mas também, como diz pelos vistos a Ana Luísa Amaral, se uma pessoa se deixar arrastar pelo arroubo, no bom mito romântico, que não passa de um mito, os grandes poetas românticos não tinham esse mito, deixar-se arrastar pelo arroubo não resulta em poesia. Numa vez perguntaram a um filósofo espanhol, recentemente falecido, António Escoutado, se na verdade ele achava que o uso de drogas despoletava realmente a criação. Isto porque é sabido que o absinto, o ópio, estão na biografia, no historial de grandes escritores, grandes poetas, e nós aqui pensávamos logo num Camilo Peçanha, por exemplo, entre outros, e o próprio Pessoa, embora fosse uma droga bastante mais popular, que pelos vistos era o vinho tinto, mas de qualquer maneira a sua embriaguez fazia-se sentir na mesma. E o António Escoutado, que tem uma obra, para quem não tenha, porventura não saiba, tem uma obra monumental e de absoluta referência no que diz respeito à história universal, a história mundial das drogas. É uma obra monumental a que ele dedicou uma vida inteira, não só como escrita, mas como experiência, que ele próprio experimentou em si mesmo, para saber do que é que estava a falar, de maneira controlada, mas experimentou. E ele foi taxativo, a dizer, nenhuma obra, nenhum poema, nenhuma página escrita tem valor sob o efeito de drogas. Isso é realmente uma ilusão do próprio. Isto é como nós, naquele estado intermédio entre o sono Carlos, e a vigília. Está a dar cabo de todos os poetas malditos de que nós tanto gostamos. Mas é mesmo, podemos ir lá. E realmente é engraçado, porque quantas vezes me tem acontecido, como também certamente à Teresa e assim, que há coisas magníficas, absolutamente magníficas, que nós descobrimos naquele entardecer do espírito, não é? E cheguei até às vezes a fazer um esforço, certamente a trocar os olhos, por memorizar aquilo para no dia seguinte, já com a preguiça muito grande de acender a luz e escrever era demais, para no dia seguinte me lembrar. E quando tenho realmente a sorte de me lembrar, ou a má sorte de me lembrar, aquilo não presta para nada mesmo. Não presta para nada. É de uma banalidade, uma coisa total. Portanto, os poetas malditos são grandes poetas, aqueles que temos certamente em mente em comum, um Baudelaire, por exemplo, o Valéry, e outros tantos, realmente é impressionante. Mas depois também se criou uma aura à volta. E eu sou mais da opinião, certamente, embora não tenha a experiência do António Escoutado, mas sou mais da opinião dele. Certamente esses escritores, as suas experiências esverdeadas no absinto, não era imediatamente que faziam depois a escrita. A escrita vinha depois, num momento lúcido, num momento vigiado. Só podiam até, possivelmente, fazer qualquer coisa, mas depois era qualquer coisa mais que tinha de ver, senão não presta mesmo para nada. Muito bem, vamos ouvir mais alguns poemas do Carlos. Os poemas que estamos a ouvir são de vários livros, dos livros primeiros, dos últimos, de Sombra Silêncio, que é o último livro que saiu do Carlos Poças Falcão, e que estão, quase tudo está na Arte Nenhuma, o Sombra Silêncio também. Também, aí nessa edição. Exatamente. Vamos a isso. Passavam 1000 anos. Seres extraordinários saíam da terra, ou nela penetravam e desapareciam. Guerras arrasavam o que se erguia por cima de outras guerras. E este movimento era imóvel. As pedras lá estavam, não mentiam, com os astros as únicas faltoras do silêncio.
Havia qualquer coisa como o vento que irodia. Mas passavam 1000 anos. Os povos contavam pelos dedos. A morte não vinha mais depressa. Manifesto mínimo. Neste humanismo abafa-se, e não sem um tremor, armamo-nos dos verbos de um programa insubmisso: calar e apagar, desconectar, desaparecer. Manda a democracia que falemos, nós calamos. Exige o espetáculo mais brilho, nós apagamos. Devemos estar em rede e ao serviço, desligamos-nos. A coisa absurda chama-nos, não comparecemos. A tua voz procura um tímpano secreto e o silêncio encontra esse rumor. São irradiações, fulcros, temperaturas, a ressonância dos milénios. E à maneira da água, na forma do vento, mugem as cisternas, a escuridão fermenta, o ouro vem acima. Contempla o desdobrar destas membranas, os meandros a puxar, a terra intensa com a flâmula dos corpos, florações a rebentar de vara a vara. É a voz que de um extremo a outro se alimenta. E transparências, fluxos, emoções, o silêncio numa meada límpida. Há rotações ardentes soprando luz e sombra e o calor das pedras, o ritmo das luas num arejamento da matéria. A tua dança é luxuriante. É o rumor, bate na pele, perpassa as paisagens. Coroas, diademas, a fronte iluminada por uma visão bruta, o diamante do ar. Tu pões um coração em cada centro, um ímpeto fecundo. E, como uma ofrenda, não revelas, não ocultas. Depões sobre esta mesa a taça a transbordar. Por substituição das emoções, a poesia recorda uma arte escura. Vagares, caligrafia da estação que ondula, a oscilação de um cálamo a meio do branco. A natureza encurva-se, o coração assenta de modo a ver o mundo. Eis um dia inteiro, o trabalhar dos olhos, a falta de sentido de iluminar a luz. A sombra é sem esforço, a respiração respira, encontra-se uma face, transforma-se num som, pequenos acidentes dilatam-se no céu. Palavras que se apagam, pensamentos fáceis. Se isto é poesia, eu rio-me no fim. É como estar sentado, não ter arte nenhuma. Alguém se aproxima, alguém me vai falar. Procuro as formas de me dar. Que sabemos das duplas estrelas, que sabemos de toda a gravitação. Nem a luz podemos ver de outro cérebro, nem a cintilação interior de outro olhar. 2 cofres de pele, nós os dois. Um abismo atmosférico. Palavras rápidas a abrir uma úlcera no ar, uma voragem. Eis o verbo abrir, eis o verbo fechar. Pesar-me, ter 60 quilos e perguntar porquê. Silêncio de balança. Porque sinto o peso daquilo que me cansa, o mundo que se expande na cabeça, os dias adiados, longos anos, a lentidão que avança com os anos, a respiração, o esforço de viver, para cima, quando tudo está a ceder. Porque dentro peso muito, e ao contrário da força de atração do corpo pela terra. Tudo o que desejes, também teu inimigo o quer para si. Para onde os olhos movas, logo será rápido a alcançar o que tu vês. Aquilo em que tocares será tocado antes pelas suas mãos. O teu movimento move-o, o teu calor aquece-o, a tua própria força dá-lhe alento. Ele deseja no teu múltiplo desejo e sabe, em semelhanças, desviar-te o coração. Se o queres matar, primeiro hás de morrer.
aprende sem demora a despertar o fogo da grande imolação. Ao veres a ave erguer-se, que importa que um vento persiga velhas cinzas? Não sou um indignado. Sei que o mundo passa bem sem mim. O que é justo e me assinala a grande liberdade. Procuro manter a dignidade. Estou a envelhecer e, no entanto, pronto a começar. Afinal, está provado o sem-sabor de tudo, a não ser daquilo que começa, do que é inicial, ou seja, desde sempre. Aí regresso a horas repentinas, muitas vezes entre um desencontro e o café. Isso é terrível e procuro manter a dignidade. Foi numa dessas horas que descobro que Deus não passa bem sem mim. O que não me indigna e também não me alivia da grande liberdade. Afinal, ser homem para Deus é o sabor inicial. Percorrem as mulheres a violenta noite dos homens, sempre longe, dentro de uma infindável diferença. Mulheres que se aproximam para alucinar e logo se afastam com a alma arrebatada. O que manifestam é uma ocultação. Têm um império, uma luz profunda, que os homens perseguem para desejar, que os homens desejam para enlouquecer, que os homens enlouquecem para dominar. Carlos, neste último livro, Sombra Silêncio, de que eu falei agora mesmo, que é o último livro que publicou, há uma epígrafe que diz a alguém que me convenceu a publicar estes poemas. E perguntava-lhe, até porque diz que a sua obra é reduzida, que apesar de ser um tijolo não é assim tanto, é preciso convencê-lo a publicar. Ou seja, essa relação com a publicação é conflituosa? Não, mas neste caso ocorreram algumas circunstâncias que justificam essa epígrafe, porque se trata de uma reunião de poemas muito dispersos do ponto de vista formal, do ponto de vista temático e sobretudo dispersos no tempo, porque alguns foram escritos, enfim, eu já posso falar em termos de décadas, não é? Algumas décadas, e outros realmente relativamente recentes. O que, no meu conceito mais ou menos rigoroso, não conformava ou não configurava uma ideia de livro. Eram poemas que eu tinha vá lá na gaveta e, portanto, não pensaria em publicá-los. Ou então, um dia, talvez, os conseguissem encaixar em algum projeto e assim. E aí, então, justifica-se que esse alguém, que aliás está aqui presente, que me tivesse convencido, insistido e convencido a que aquilo ia ficar bem realmente reunido. E pronto, e neste caso foi assim. Os outros livros funcionaram de maneira diferente, de tal modo que quando os dei por concluídos, se pode falar assim, que às vezes é uma coisa difícil saber quando é que um livro está concluído, a questão da publicação é uma questão natural, não propriamente com ansiedade, mas realmente se espera que o livro seja publicado. É isso. Nos seus primeiros 2 livros, eu acho que já está presente a questão de uma certa metafísica, mas que, na verdade, e enfim, há aqui muitos poemas, vamos ouvir um ou outro, mas a questão de Deus põe-se muito a partir de uma determinada altura na sua poesia. Sim. Eu tinha muita vontade de ouvir falar sobre isso. Como estas conversas não são combinadas, eu deixo margem para que não fale se não lhe apetecer, mas Sim. Quer dizer, é uma presença realmente muito notória a partir de uma determinada altura. Sim. Já agora, e até antes de ir a essa questão magna, a que eu certamente procurei furtar, mas realmente, antes de mais nada, gostava só de chamar a atenção, porque aqui os poemas que foram escolhidos, e antes de mais nada, muito obrigado, que estão a ler magnificamente os poemas. Estou a gostar muitíssimo
de os ouvir. E o que não acontece sempre, porque a qualquer poeta, Já estamos a tremer. às vezes Ainda vamos poder mais, Carlos. às vezes, na verdade, enfim, somos espectadores do assassinato ao vivo das nossas crianças. Portanto, mas gosto muito a dizer isto sem qualquer tipo de graxa, é verdade. Mas uma coisa curiosa é que fizeram escolhas muito salteadas deste livro, daqueles, até fases e estilos muito diversos, alguns deles até em que eu já não me reconheço muito. Por exemplo, foi a Teresa que leu aqui um poema em que, para um leitor mais ou menos atento a estas questões da poesia, aquilo há muito Herberto Helder mesmo, é verdade, foi uma fase muito marcada em mim. Leu há bocado em que passavam 1000 anos, que esse poema para mim, não digo que seja o meu preferido, porque isso não existe, mas é um poema especialmente querido, não por qualquer qualidade intrínseca enquanto poesia, mas pelo facto de ser rigorosamente o meu primeiro poema. Porque antes disso eu tinha escrito muita coisa. Eu sabia. E quando realmente regressei, que há bocado falámos disso, também escrevi muita coisa, sim senhor, bonitinho, mas houve um dia qualquer em que escrevi aquele poema e tive a percepção clara, mas foi mesmo assim uma percepção clara, de que tinha conseguido escrever aquilo que queria, isto é, encontrado a voz, o ritmo, a sonoridade, para além do próprio abrir de portas para um tema, ou não é um tema, que a Teresa falou de metafísico, pronto, podemos chamar assim, é uma palavra muito cheia de alçapões, essa palavra, não é? Mas se formos realmente à questão, procurar salvar a palavra de toda a ganga que foi criando ao longo de séculos e séculos de filosofia e mal-entendidos, talvez seja isso, não é? Uma poesia em que há uma ressonância de qualquer coisa que está além do horizonte da própria razão. Não é irracional, mas digamos assim, isto são palavras, suprarracional, não deixa de ser palavras. Estas coisas ou são pensadas intimamente e sentidas, ou então depois eu digo uma coisa, entendo outra. Já há muitos anos, nem sequer eu tinha tido esta inflexão de questionamento realmente metafísico e designadamente a questão do divino, do sagrado, antes até disso, mas foi-me dado ler, como certamente todos leram, uma das obras fundamentais da poesia ocidental e ou até mundial, chamamos assim, e estou a falar sobre o aspecto poético, que são os salmos, não é? Porque depois tem o outro aspecto, que é evidente que não está aqui agora, não está aqui em causa. Mas no aspecto poético é uma obra fundamental, não é? Da nossa tradição cultural, tudo vai bater ali. E há um salmo que há muitos anos, como dizia, me tocou, porque lá num versículo diz assim, diz qualquer coisa, já não sei dizer de cor, mas diz qualquer coisa, Deus diz-nos uma palavra e nós entendemos duas. Deus diz-nos uma palavra e nós entendemos duas. Portanto, isto está permanentemente a acontecer. E, portanto, a palavra, que em certa medida é o veículo para nos entendermos, transforma-se no veículo excelente para nos desentendermos. Foi um facto, todos sabemos disso. E perdi-me um bocadinho, mas realmente a questão desta orientação não é para esse tipo de questões. Eu fui maoísta e antes de ser maoísta fui educado de maneira realmente muito
familiarmente muito cortada, não queria dizer esquizo, mas não chega a isso de maneira nenhuma, foi uma coisa normal e perfeitamente assimilável. Mas familiarmente fui absolutamente educado num ambiente tolerante, mas marcado por dois extremos. Que a minha mãe era uma pessoa de religiosidade popular, mas intensa, portanto era uma devota, muito ingênua, mas uma pessoa devota. E o meu pai era um republicano daqueles de desgaçar, não é? Portanto, aquilo, o Guerra Junqueiro era pouco para ele, tinha de ir mais. E ainda por cima era uma pessoa muito interessante, que sabia muita coisa de cor, muitos versos de cor, e de alguma maneira isso também me serviu para gostar de poesia, porque ele sabia dizer aquilo de maneira ritmada e com aquelas rimas todas e os sons todos, por exemplo, do Guerra Junqueiro, realmente aquilo é muito sonoroso. E então, na verdade, eu realmente tive essa questão. De um lado, um republicano ateu, mas tolerante, nunca levantou problemas nenhuns, nem à minha mãe, nem a nós. E, por outro lado, a devoção popular, que às vezes não é muito recomendável, não é verdade? Sobretudo quando se é adolescente, que se acha um bocado absurdo certas práticas devocionais, se não entendermos digamos assim, o fundo daquilo, que é preciso às vezes ir bastante fundo, para você entender. E então, realmente, isso tudo fez-me não só derivar para uma postura da linha do meu pai, a linha vermelha, e a minha mãe seria a linha negra, e portanto, realmente a minha postura anticlerical, ateia, era explícita e militante, não é? Militante. O maoísmo depois, o marxismo-leninismo, com múltiplas obras sublinhadas até os lápis todos se gastarem, de maneira a realmente aquilo entender tudo, desde a mais-valia até realmente a ditadura do proletariado, saber aquilo tudo na ponta da língua, e portanto tudo isso, e depois continuou. Até que realmente, chegando situros, lá na altura que teria os 40 e tal anos, ou assim, acontece que, por vias improváveis, há uma série de abanões na minha maneira de ver o mundo, que não foram abanões, digamos assim, de dramas pessoais, felizmente tive-os como toda a gente, mas não foram excessivamente graves, a não ser mais recentemente, que tive um ou outro grave próximo, mas nessa altura não. A vida ia sendo corrida mais ou menos airosamente. Mas tive alguns abanões de ordem, sobretudo, da visão do mundo. E, por incrível que pareça, uma delas foi a leitura, com um enorme gosto, curiosidade intelectual, maravilhamento, de livros de ciência. Como eu sou formado em Direito, matemática, tirando as contas de somar, pouco mais sei, não é? Eu sei. De qualquer maneira, há bons autores de divulgação e, com algum esforço da inteligência, lá ia conseguir entender o essencial. E a microfísica, a teoria da relatividade, a astrofísica, para além do meu maravilhamento sempre a olhar para o céu e saber as constelações. Realmente comprei muito cedo um livro que tinha o mapa das constelações e parecia um tolinho que, se pusesse a lanterna de tal maneira, apagava as estrelas com a lanterna, não é? Portanto, tinha-se a lanterna de tal maneira que pudesse mais ou menos, com o mapa assim, conseguir ver que aquilo era Sírius, que aquilo era ali Deneb, e não sei, a estrela Deneb e tudo. Portanto, a ciência tirou-me essa leitura da ciência, que eu não conhecia daquela maneira, tirou-me certamente o tapete dos pés. Quer dizer que aquele materialismo da história, aquele mecanicismo ainda cartesiano, todas aquelas seguranças da razão, que enfim não tinham saído praticamente, vinha eu a descobrir, do século XVIII e mal assimilado, de repente sofreu um abanão. Afinal de contas, o espaço e tempo são relativos, estas coisas são todas ao contrário, uma partícula pode ser duas, não sei o quê, com uma complicação enorme.
quando chegava à página em que tinha fórmulas matemáticas, que realmente tinha eu de saltar, mas a coisa de alguma maneira ficava. E aquilo deu-me um grande abanão, na biologia, na física, na astrofísica, na física quântica, tudo isso. Tive a sorte, de qualquer maneira, de não me deixar iludir e, portanto, eu li aquilo e dizer assim, ora bem, isto tem de ser para uso pessoal, não posso, numa mesa de café, arvorar perante os meus amigos que percebam alguma coisa disto, porque eu não percebo nada. Isto é demasiado complexo e não tenho formação nenhuma. Mas, dentro da cabeça, aquilo realmente pareciam partículas, uma agitação browniana, realmente, todas a chocar umas com as outras. Isso uma coisa. Depois aconteceu, eu tenho essa trajetória nesse aspecto bem percepcionada. Um mero acaso, que até comprei aqui em Lisboa, não me lembro bem que livraria já. Um livrinho das edições 70, que acho que desapareceram, que era o Tao Te Ching. O Tao Te Ching, de Lao Tse. Eu vagamente tinha ouvido falar de Lao Tse. Sim, senhor, fiz-lhe a reverência ao grande mestre, mas para mim não passava realmente uma chinesice. Ora bem, aquilo maravilhou-me, absolutamente maravilhou-me. Os seus paradoxos, não é? A maneira de quebrar a nossa couraça racional, as nossas seguranças no mundo, através, na verdade, de contradições, de surpresas verbais, de realmente de ir contra até as opiniões que nós mais seguramente tínhamos, de tal maneira que dizer que o fraco é que é forte e não sei o quê, bem, isso também se vai encontrar depois nos Evangelhos, mas eu encontrei aí Lao Tse. Por mero acaso, realmente depois leio um senhor que me abanou valentemente e por quem tenho grande reverência, embora tenha as minhas ideias, que muitos conhecerão, que é o René Guénon, realmente que me fascinou por completo e que me deu uma reviravolta por completo. Nessa altura, escusado será dizer que o livrinho vermelho já estava a quilómetros de distância e já era para mim absolutamente uma questão, não percebia sequer o que era isso. Quer dizer que por estes ínvios caminhos resolvi um dia contrariar o meu preconceito e pegar um bocadinho assim com pinças na Bíblia, nos Evangelhos, e achei aquilo maravilhoso. E percebi uma coisa que me valeu, porque se pegasse daquilo de outra maneira certamente deitava logo fora. Percebi que a leitura daquilo tem de ser uma leitura que uma pessoa lê e não vai concordar nem discordar. Vai levar para casa, dentro da cabeça. Vai levar para no coração e deixar-lo levedar, levedar. Depois uma situação de vida aqui, outra situação daquilo, da vida acolá, e aquilo vai levedando. Se a gente se põe a argumentar com a palavra da Bíblia, é evidente que saímos lesionados, e mais lesionada sai a Bíblia, porque aquilo, como diria o Saramago, que certamente não pegou na Bíblia pelo lado certo, foi o lado que ele pegou, pronto, ele é livre, e como todos somos livres de pegar por onde quisermos, daí ele dizer que a Bíblia é um livro pouco recomendável. Pouco recomendável. Ora bem, na perspectiva que ele tem, na caricatura que, na minha opinião, ele fez daquilo, sem dúvida que é. Se eu pegasse na Bíblia da maneira como ele pega, também até lhe dava um pontapé. Mas felizmente, ou infelizmente, não sei dizer, mas foi um bom caso, foi esse, na verdade a maneira de pegar foi completamente outra e tive a sorte de não discutir, o que não quer dizer que não questionasse, é diferente, mas deixava levedar. É como saber ser um bom conversador, deve-se saber ouvir, não é? Se estamos imediatamente a dizer, não pá, não concordo, não sei o quê, calma. É por isso que eu nunca serei um bom conversador de café, porque realmente para mim as discussões exaltadas de café aterrorizam-me. Gosto sempre de levar as coisas para casa, de meditar no coração, tudo aquilo. Nesse aspecto sou extremamente lento. E por essas coisas e por outras, a verdade é que
aquilo realmente foi, digamos assim, deslocando o meu centro de consciência e foi deslocando, digamos assim, a minha coluna axial, o meu eixo de decisões e de juízos sobre o mundo foi deslocando cada vez mais para outros campos. E de tal maneira que fui, enfim, num processo de descoberta, de dúvida, de aceitação, de inquirição. A verdade é que tudo isso foi sendo vazado como experiência intelectual e experiência de vida na escrita, nos poemas. Não é uma coisa que, só para terminar, não é uma coisa, digamos assim, obsidiante, porque isso seria já da ordem da doença mental, mas de uma coisa libertadora, pelo contrário, libertadora, digamos assim, é uma alegria. Há bocado li um poema em que falava as flores não rebentam enquanto ele não vier, e assim, sim, desse género. Ora bem, é um poema, sem dúvida, extremamente... outra palavra armadilhada, mas tenho de a dizer, desculpem lá, é um poema muito espiritual, mesmo uma espiritualidade muito, digamos assim, muito funda, no meu caso, não é? Que, no entanto, também é dos poemas em que a voz poética se assume de maneira mais feliz, mais luminosa possível. E é assim que eu entendo precisamente essa proximidade ou essa cumplicidade com o sagrado e com o divino, não propriamente uma questão de juízo, julgamento, pena e castigo, mas antes, pelo contrário, uma questão de júbilo, de expansão, realmente de floração. É um bocado isso. Esses poemas é precisamente isso. É mesmo. Carlos, há uma palavra... Vamos já abrir a conversa, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, mas há uma palavra que usou e que usa também em alguns poemas, que é louvor. E agora falou da alegria, desse júbilo, não é? E eu lembrei-me, quando li Louvor, lembrei-me de há um livro da Adélia Prado, que é uma poeta brasileira de que eu gosto muito, que diz: tudo o que existe louvará. É verdade. Aliás, ela tem um verso lindo, não é? O que sob o céu mover e andar, vai seguir e louvar. E eu, na verdade, faço esta pergunta até por uma questão minha, de uma certa ignorância. Sim. Gostava que me explicasse o que é, quer dizer, eu sei teoricamente, mas, ou seja, o louvor é uma prática diária, não é? É isso, é uma forma de estar perante o mundo. Pretende ser. Na verdade, é isso. Acho que faço um esforço por estar naquilo a que Herberto Helder chamava o estado de poesia. E o estado de poesia é realmente um estado de louvor. Mais uma vez, a raça da linguagem, as palavras, isto é uma desgraça. A linguagem humana é terrível. Mais uma vez, alçapões mal entendidos e assim. O louvor, digamos assim, não é que o Zequinha andar a fingir que não haja graças no mundo, não é? Ou, digamos assim, auto-iludir-se. Longe disso, que é pior que há para uma pessoa é auto-iludir-se. O louvor, na verdade, e nesse sentido, é, na verdade, uma espécie de esforço, de atenção, como uma pessoa pode fazer esforço por não se zangar, por exemplo, não é um esforço, ou por não irmos à cara de alguém, é um esforço. Também devemos fazer esse esforço por estarmos numa situação dessas no que diz respeito ao louvor, isto é, numa afinação, num estado de afinação da nossa percepção das coisas e do mundo que seja expansiva. E então aí, realmente, por trás dessa palavra não só existe uma educação emocional, como existe, sobretudo, e isso é que é mais difícil, uma educação intelectual. Porque, na verdade, nós não podemos, como disse, auto-iludir-nos, não é? Nem podemos fazer figuras de patetas e dizermos para nós próprios keep smiling. Toda a gente a bater-nos e a gente dizer keep smiling. Não pode ser. Isso é ser idiota. Não, é outro género. E
o louvor às vezes passa, independentemente depois das múltiplas nuances que os grandes mestres, os grandes escritores, poetas, assim nos vão dando, e os grandes mestres até de espiritualidade, por exemplo, de São João da Cruz, que é o mais conhecido talvez de todos nós. Independentemente disto, às vezes as coisas são as coisas mais simples possíveis, porque o louvor acho eu, é nas coisas mais cotidianas, mais corriqueiras possível. Nós é que nos esquecemos. Nós todos que somos urbanos e muito civilizados gozamos, não é, com a imagem dos certamente dos nossos avós, se forem rurais, então ainda mais, então gozamos mesmo, de, por exemplo, antes de uma refeição terem um momento e fazerem uma reza ao Espírito Santo, que nos dá aquela sopa e a broa e assim, dizer, isto, Franco, quer ver, então esta coisa compra-se ali no supermercado e estão para aqui. Ora bem, mas independentemente, certamente, lá dos equívocos todos que tenham e das ingenuidades que tenham, o louvor, no fundo, é isso. Por exemplo, ainda com a Paula, não foi hoje, mas foi ontem, estivemos na cidade, fomos à Baixa, que não é o carro sempre, não estou a falar de Lisboa, estou a falar lá de cima, de Guimarães, e estavam um ambiente magnífico, não foi ontem, foi ontem. Um ambiente magnífico, um tempo agradável. As praças, como sabem, Guimarães é uma cidade culturalmente muito ativa e cheia de atividades, muito turismo, não tanto como aqui, mas quase na sua escala, e realmente crianças, as famílias, pessoas na esplanada, namorados a tirar fotografias, o sol brilhava entre algumas nuvens, de repente havia uns sinos numa igreja qualquer a tocar, as pombas, tudo isso, tudo o que é bonito. Muito bem, sim senhor, a gente sabe perfeitamente que por trás daquela capa há coisas tenebrosas, mas é assim mesmo, é assim mesmo. E tivemos a ocasião de comentar assim, olha, aqui está uma coisa que estamos aqui a passar distraídos, e isto é a paz. E aqui neste mesmo continente, quanta gente daria tudo neste momento por ter um momento assim, não é? Em Mariupol, em lá o que fosse, assim, em Kiev. Então não é de louvar isso? É de louvar. O estarmos à mesa com os amigos e correr uma conversa maravilhosa, com um bom vinho, haver momentos, aliás, as minhas grandes alegrias não são em nenhum momento especial, nem é numa festa de anos, nem numa grande solenidade, nem quando recebi uma destas tretas que são os prémios, nem quando o casamento. Tudo isso às vezes até me deixou, francamente, às vezes até foram circunstâncias que as recordo até com algum incómodo e assim. Mas tenho grandes momentos na minha cabeça, como todos nós teremos, certamente, grandes momentos de, quase que direi, de plenitude nas coisas mais simples. Uma vez fui passear a Ponte Lima, não tinha nada que fazer e, como sou um bocado preguiçoso, peguei no carro, fui a Ponte Lima, uma terra lindíssima. Um dia de julho, belíssimo. Não sei o que é que me deu, o rio, tudo calmo, um dia lindíssimo, a expectativa de um bom jantar a seguir. Pronto, maravilha. Uma pessoa estar na praia e ver os nossos catraios à beira das ondas e a gente pensar assim, olha, que maravilha, como são porreiros, que maravilha. Questões de segundos. E isso são questões de louvor. Se a gente os conseguir ampliar para pensarmos a nossa vida, que é um dom, não é? É um dom. Nós não nos nascemos a nós próprios, embora haja, e com muitos bons argumentos filósofos que dizem, não é, que nós nos fazemos a nós próprios, não é? Na existência, o existencialista. Mas isso é outra questão. E então realmente é um dom. E penso o louvor, não tanto, e é de fugir, eu pelo menos fujo disso a 7 pés, não tanto pensar essas coisas logo como teologia, não é? Como tratados teológicos
ou com grandes textos de sabedoria oriental, mas com isto, com uma vivência, uma humildade interior, que não tem nada a ver com humilhação, antes pelo contrário, uma grande nobreza de espírito, de saber, na verdade, ser vertical nessas alturas. Há um poema qualquer que acho que não foi lido e não precisa de ser, mas em que lá a voz poética, que eu não sei se sou eu, em princípio sou eu, mas não sei. A voz poética diz isso, que eu não seja um dos que perdem primaveras e outonos. E é das coisas que eu mais peço, que eu não seja um dos que perdem primaveras e outonos. E então quem vive numa cidade como todos nós vivemos, e aqui é uma grande cidade mesmo, é muito fácil perder primaveras e outonos. No trabalho, na trepidação, até no próprio enquadramento de vida, não é? É muito próprio. Carlos, obrigada, porque essa foi das coisas mais bonitas que eu ouvi nos últimos tempos, que eu não seja dos que perdem primaveras e outonos. Aproveitava para abrir a conversa, se alguém tiver uma pergunta, um desafio, uma partilha que queira fazer. Este é o momento. Se não for agora, também pode ser mais tarde. Nunca. Isto é como nos filmes. Não, é só ou é agora ou é nunca. Pronto, diz o Carlos, ou agora ou nunca. Se assim não for, eu convidava a Alice e eu gostava de lermos mais uns poemas do Carlos. Estamos quase a chegar ao fim e depois terminaremos com uma última pergunta. Sou eu, pois é. Estava a olhar para a Alice à espera que ela desse o mote, mas sou eu que vou ler. Poeta meu, obedece. Estou pronto, senhor. Responde claramente. Achas que me agrada aquilo que escreves? De certo que não te enfada, de outro modo ter-me-ias há muito emudecido. Pois enfadas-me. Louvado sejas tu, por só agora me dizeres. Todos os dias viajo para a culpa. É lá onde trabalho, movendo e removendo juízos e vergonhas, vergando-me nas margens do rio tenebroso. Depois liberto as faces, lavadas nas passagens, estendo inteiro ao sol o manto, a envoltura, a translúcida mortalha que ilude o meu rubor. Viajo para a culpa e regresso ao fim dos dias, a tempo dos crepúsculos e do corpo de repouso. Já amo esta viagem que segura o meu amor, a inteligência canta, todo o dia de canseiras. Assim trabalho ao sol, fazendo porque a vida não me seja inimputável. Elegia. Estamos viciados em olhar só pelos olhos e ouvir só por ouvidos. E agora que mudaste de presença, ficamos na angústia, tristes e confusos, pois o nosso olhar procura e não te vê. O nosso ouvido escuta, mas não ouve a tua voz. Cadeira vazia, roupa sem ter uso, a sala de súbito deserta. Não te vemos, já não estás, não te encontramos. Como precisamos de outro olhar e outro ouvido. Um olhar que veja quando não se pode ver. Um ouvido que ouça quando não se pode ouvir. E desde sempre existem esse olhar e esse ouvido. Mas temos de aprendê-los, pois há muito que os esquecemos. Olhar do coração, isto é, do próprio centro. Ouvido do intelecto, isto é, da própria altura. Íntimo sentido que produz todo o sentido. Choremos de verdade, mas sem desesperar. Lamentemo-nos de veras, mas sem impiedade, que a razão impele-nos a uma fé humilde e pura.
Deixemos-nos então a escutar o juramento que sai do coração de cada um e todos nós, no teu campo de família, tua messe de amizade. Nós não te esqueceremos, no amor te guardaremos. Carlos, terminava se calhar com esta curiosidade que tenho, que a sua obra reunida se chame Arte Nenhuma, porque imagino que seja uma escolha que não é por acaso, e acho que também diz muito sobre a sua posição perante aquilo que escreve e perante a poesia, e gostava de perceber o que é isto de arte nenhuma. Acho que eu também não sei muito bem. Se não souber, não é obrigado a responder. Estou a fazer mais um jogo de ironia, porque o título é por si mesmo também irónico, não é? Irónico, no entanto, não quer, digamos assim, estabelecer nenhuma ratoeira para o leitor. Há, na verdade, uma ideia por detrás. E geralmente uma voz que se quer vir de alguma profundidade acaba por ser desviada ou pelo menos colorida, disfarçada pela arte, por uma arte, neste sentido, um fazer minucioso. Pode perder a voz profunda, pode perdê-la. Então, quando se trata de uma ambição, que é uma ambição demasiado grande, que é a minha, de realmente tocar em profundidades que estão à superfície também, é da própria vida, mas que se é mais uma palavra, que profundidades que a nossa vida cotidiana não vê porque está distraída por múltiplos fatores. Quando realmente então há uma ambição de ir a essa profundidade de emoções, de questões intelectuais, de interrogações sobre o mundo, a arte tem de ser transparente. A arte não pode pôr obstáculo, porque se puser obstáculo, perde a tal espontaneidade é uma palavra mal aplicada, esse próprio fluxo de profundidade pode ser perdido, pode ser obstaculizado. Então a arte, nesse sentido, cumpre-se, será a maior arte se for arte nenhuma. Não sei se me fiz entender ou não. E é isso. Fez-se entender, sim, Carlos. Sim. Não sei se alguém tem uma pergunta agora que é mesmo o agora ou nunca. Se não, agradeço-lhe muito, Carlos, por ter estado aqui, pela sua presença, por ter vindo de Guimarães para se sentar aqui connosco. E sem arte nenhuma, fico muito feliz que tenha estado aqui hoje, neste final de tarde, e que vocês tenham estado connosco. Muito obrigada. Muito obrigado a todos também.